O dog do Reddit. Minha noiva decidiu ter uma última vez com o ex-problemático dela, isso antes de nos casarmos. Então eu resolvi expor para todos, bem no altar do nosso casamento. Nada diz melhor um eu te amo para sempre do que trair com um cara que ela jurava ser o Satanás na Terra. E quem diria que uma mulher poderia olhar nos olhos de alguém com carinho e fazer algo do tipo com esse alguém? E é sobre isso o meu relato. Atualmente mais parece que a minha vida se tornou algo como um filme ruim. Eu já assisti a muitos vídeos sobre parceiros que traem. Mas ter isso acontecendo comigo, e ainda de um jeito nada comum, está acabando com a minha sanidade mental. Eu até encontro um certo humor nisso, mas sempre usei o humor para lidar com as coisas, então não é surpresa. Se tivesse acontecido de uma forma mais normal, acho que não haveria nada de engraçado. Sei lá. O fato principal é que eu deveria me casar com a Ashley literalmente em uma semana. Mas, ao invés de me preocupar com isso, agora eu estou como algum cozinheiro triste em uma cozinha, escrevendo aqui sobre como ela me traiu com o seu ex. Ela aparentemente simplesmente não resistiu. O que é algo bizarro de se imaginar. Nós tínhamos planejado nossas vidas juntos. Era para durar para sempre. Antes mesmo de chegar ao ponto do resto das nossas vidas, já tínhamos todo o casamento planejado. Quer dizer, uma semana antes do casamento, tudo já tinha que estar pronto, certo? Muito dinheiro já tinha sido gasto. Eu paguei muito mais em várias coisas diferentes porque queria que tudo fosse do jeito que ela queria. Você sabe como as mulheres são com casamentos. Eu me forcei a gastar mais dinheiro por causa disso, dinheiro que, no fim, foi jogado no lixo, já que fui surpreendido com o fato dela me trair uma semana antes de tornarmos tudo oficial. Será que eu deveria estar com raiva? Tenho mantido distância dela porque estou lutando para não deixar minhas emoções transparecerem, e consequentemente ela me dar o menor dos motivos para eu explodir. Se eu soltar tudo agora, tenho certeza que tudo irá para os ares. Ela vai me odiar. Eu a vou odiar ainda mais. E não sei mais o que pode acontecer depois disso. Ela age como se tudo estivesse perfeito. Não demonstrou nada demais até agora. Enquanto isso, meu mundo inteiro está desmoronando ao meu redor. Tudo fazia sentido poucos dias atrás. Agora, tudo o que sinto é confusão e fúria. Aconteceu que uma pessoa com quem eu trabalhei no passado agora trabalha em um hotel da nossa cidade. Ele me mandou mensagem do nada e disse que tinha visto a Ashley no hotel onde trabalha. Ela entrou com outro homem e reservou um quarto, mas fez o check-out depois de 4 horas. Ele a reconheceu porque eu apostava o tempo todo. E mesmo sem nunca tê-la visto pessoalmente, tinha quase certeza de que era ela. Admito que não acreditei nele. Ele não tinha uma foto dela. E como o homem que estava com ela foi quem reservou o quarto, ele não tinha provas dela no sistema. Acho que foi mais fácil não acreditar numa acusação desse tipo. Aquilo iria destruir uma grande parte da minha vida. Então era melhor fingir que não era nada, sabe? Não significa que eu tenha esquecido, mas eu não queria que fosse verdade. E era mais fácil olhar para todos os motivos pelos quais não era verdade do que para os motivos pelos quais poderia ser. Eu não conseguia tirar isso da cabeça. Faltavam menos de 2 semanas quando ele entrou em contato comigo pela primeira vez. Alguns dias depois, eu falei com ele de novo porque precisava de mais informações. Eu sentia que ia ter um aneurisma de tanto pensar nessa situação. Eu já não queria esperar nem mais um pouco. Então ele voltou com o nome completo da pessoa que tinha pago pelo quarto. O primeiro nome era Darren, e meu coração afundou imediatamente, porque esse é o nome do ex dela. Eu nunca vou esquecer, porque no primeiro ano ou mais do nosso namoro, ela me contou muito sobre ele, sobre o quão horrível ele tinha sido com ela. Eu sempre prometia que, se o visse, lhe daria uma lição, porque eu a amava naquela época, e sempre doía ouvir a forma como alguém a tinha tratado. Eu dei a ela o benefício da dúvida na época, achando que ela só falava tanto dele por causa do trauma que ele causou e porque ainda estava tentando lidar com isso. Mas o fato dela falar do ex havia sim chamado a minha atenção antes. E isso provava que ela simplesmente não tinha superado ele, e eu deveria ter percebido a profundidade desse problema. Não precisa me dizer que fui idiota. Eu sei. Ainda, esse não é um nome muito comum. Eu sabia que tinha que ser o mesmo cara. Confie em mim quando digo que pensei em qualquer outra pessoa com quem ela pudesse ter um bom motivo para dividir um quarto de hotel. Talvez o fotógrafo que tirou fotos com ela? O cara gay da loja de vestidos que resolveu fazer provas em um hotel? Por algum motivo, nenhum deles se chamava Darren. O único Darren que eu conheço é o ex dela. Foi isso que me levou a vasculhar o celular dela. Eu já sabia, enquanto fazia isso, que as chances de termos um casamento feliz eram mínimas. Se você precisa mexer no celular dias antes do casamento, que esperança existe? Ela estava certa ao achar que eu não fazia ideia de que ela ainda mantinha contato com o Darren.
Ela foi cuidadosa durante a sua escapada, e eu só descobri mais detalhes porque tive sorte de ela não ter apagado todos os rastros no celular dela. Talvez porque eu nunca mexia nele. Nunca. Até porque essa também era uma das várias coisas tóxicas que ela disse que ele já havia feito no passado com ela. E eu sempre confiei nela de todo o coração. Ela não falava do Darren havia pelo menos 3 anos. Eu não tinha motivo para achar que algo estava acontecendo. Verificando o celular, percebi que ela tinha o número dele salvo como Darren mesmo, e as últimas mensagens eram dela dizendo que isso não iria acontecer de novo. Ele tentava conseguir mais uma vez, mas ela ficava dizendo que eles já tinham tido a última vez. Continuei lendo e vi que eles conversavam de vez em quando havia anos, mas foi quando ela enviou um convite do casamento para ele, algo que eu não sabia. A partir daí, eles começaram a relembrar o passado. Ela não o impediu de falar de coisas sexuais, em certo ponto, parecia até que gostava disso. Ele disse que eles deveriam se encontrar para uma última vez, e mesmo levando horas para responder, ela concordou. Eu queria muito acreditar, mesmo sabendo quão pequenas eram as chances, que havia um mal-entendido. Mas ali estava a confirmação. Eu senti vontade de que tudo simplesmente acabasse. A dor naquele momento era enorme, e eu só não queria mais lidar com nada daquilo. Eu não contei ao amigo que tinha falado comigo que eu confirmei que ele estava certo. Achei que, no mínimo, eu devia isso a ele como uma atualização. Eu o agradeci por ter me contado, e naquele momento deixei por isso mesmo. Tirei prints de tudo e fiquei sem saber o que fazer com eles. Tipo, eu sei o que preciso fazer, mas é como se eu não soubesse como fazer. Estou muito confuso e machucado, e queria ser uma daquelas pessoas que não precisam lidar com isso antes de se casar. Por que eu fui o azarado? Fico me perguntando por que eu não fui suficiente para apagar a obsessão dela pelo ex. Ela dizia que ele era um babaca. Sempre reclamava dele. Ele não tinha uma única qualidade redentora, mas, no fim, ela quis aquilo tanto assim, mais do que a mim, que sempre a tratei bem. Eu não tive controle nenhum sobre isso. Fiz o meu melhor. E mesmo que eu tivesse feito o dobro, não teria impedido nada. Nada do que eu fizesse poderia ter me salvado disso. A batalha que estou travando agora, na minha cabeça, é se eu devo simplesmente acabar com tudo agora. Muito dinheiro já foi pago, e eu não vou conseguir recuperar isso. Principalmente com tantas pessoas próximas a nós vindo para o casamento. Eu perdi tanta coisa por causa dela. Se alguém já passou por algo parecido, por favor, me diga como lidou com isso ou como se sente agora. Estou falando sério quando peço que me contém. Eu só preciso que alguém me diga que esse é o tipo de coisa que dá para superar. A dor que estou sentindo neste momento me faz achar que é o fim do mundo. Eu sei que não é, mas é difícil convencer a mim mesmo disso. Mesmo que você não tenha passado por algo exatamente assim, se puder me dar algum conselho ou dica de como proceder agora, eu agradeceria muito. A atualização 1. Depois do meu último post, eu precisei dar um tempo e organizar meus pensamentos. Fiz isso agora e consegui separar um tempo só para pensar. Descobri o que pretendo fazer. Vou seguir com o casamento, mas não me entenda mal. A cerimônia vai acontecer. Mas eu não pretendo me casar com a Ashley. Eu não consigo fazer isso. Seria o caminho mais fácil, mas eu simplesmente não conseguiria viver comigo mesmo agora que sei o que sei sobre ela. Já estou lidando com estresse suficiente e não quero me desgastar ainda mais tentando cancelar tudo e correr atrás de reembolsos onde for possível. Muita gente vai viajar e já fez reservas. Eu poderia poupá-las do estresse e pedir que algumas cancelem e peçam reembolso. Mas a verdade é que eu não estou olhando para essa situação de forma prática. Não estou tentando pensar qual é a decisão mais lógica ou sensata. Ela não pensou em mim quando me traiu, e eu não vou pensar nela nem em ninguém agora. Vou fazer o que eu quero fazer. E, neste momento, isso significa deixar o casamento acontecer, mas expor tudo lá. Ela arruinou as coisas para mim, e eu vou arruinar as coisas para ela também. Era para ser o dia mais feliz da vida dela. Eu quero destruir isso. Mesmo se ela decidir se casar no futuro, isso não sairá de sua mente. Resolvi ser egoísta. Eu quis pensar em mim e em como tudo explodiu. O casamento é literalmente amanhã. Mas por mais que tudo esteja desmoronando por causa da traição dela, eu sou grato por ter descoberto antes de nos casarmos. Por mais inconveniente que isso seja para mim, este foi o melhor momento possível para descobrir tudo. Ainda bem que descobri. Sou grato à pessoa que a viu no hotel e decidiu me contar. Eu me sinto um pouco melhor ao reconhecer que esse momento de dor é muito melhor do que uma vida inteira ao lado de alguém em quem eu não posso confiar ou esperar honestidade. As únicas pessoas que sabem o que vai acontecer no casamento são meus padrinhos. Esses são meus irmãos. Eu não consegui esconder esse tipo de dor deles. Isso, o apoio deles, realmente me ajudou a aguentar as piores partes de tudo. E eu sei que eles estarão comigo amanhã, quando eu decidir detonar tudo que levei anos da minha vida para construir.
Acho que é assim que as coisas são. Nem tudo vai estar sempre sob o seu controle. Eu não pude controlar a escolha dela de me trair. Mas posso controlar a escolha do final. E é essa escolha que vou fazer. As coisas devem ficar bem caóticas amanhã, mas vou fazer o possível para trazer uma atualização assim que puder. Tenho certeza de que vocês vão entender que tudo será avassalador, mas não deve levar mais de uma semana até eu voltar aqui para contar como tudo terminou. Antes disso, porém, quero agradecer a todos pelas palavras gentis. Cometi muitos erros no meu relacionamento com ela, e já me apontaram que não posso consertá-los nem voltar atrás. Mas o que importa é que estou tomando a decisão certa agora, e espero que isso compense a minha ingenuidade do passado. Enfim, depois de quase me casar amanhã, volto em alguns dias para que todos saibam como as coisas se desenrolaram. Eu definitivamente não posso sumir depois de ter levado vocês tão longe comigo. E espero que a próxima atualização seja realmente boa. A atualização 2. Finalmente tudo chegou ao fim, e quero agradecer a cada um de vocês por me ajudarem a atravessar isso. As coisas ainda não estão automaticamente melhores na minha cabeça, mas este é o ponto de partida para que tudo comece a melhorar. E só isso já significa alguma coisa. Eu fiz a parte mais difícil, e daqui para frente as coisas devem ficar mais fáceis. Não precisei fazer nenhum plano ou preparação especial antes do casamento. Eu não ia deixar passar do ponto de retorno antes de decidir falar. E admito que precisei beber bastante para acalmar os nervos. Eu não gosto de fazer o papel de vilão, mas, neste caso, eu sabia que tinha pouquíssima escolha. Eu não queria passar por aquilo, e beber um pouco me ajudou a chegar a esse ponto. A cerimônia seguiu como esperado e, eventualmente, nós dois estávamos diante do altar, e chegou a hora de eu dizer meus votos. Eu não escrevi nada, porque queria que viesse do coração. Esse era o plano original, e acho que no fim veio mesmo do coração, só que numa direção completamente diferente. Meu discurso começou com muitas lembranças. Fiz questão de deixar claro para todos que estavam ouvindo o quanto nossa história vinha de longe todos os sacrifícios que fiz com prazer por amor a ela. Falei sobre o quanto eu a amei até perto do casamento. Tive o cuidado de usar o tempo passado. Falei sobre o quanto meus sentimentos por ela eram fortes, até cerca de 2 semanas antes, quando tudo mudou. Lembro de ver a expressão do rosto dela mudar quando disse isso. Ela parecia confusa, mas tenho certeza de que ainda não conseguia imaginar para onde aquilo estava indo, pelo menos não tão rápido. Não perdi tempo em anunciar para todos que eu havia descoberto recentemente que a Ashley tinha me traído. Depois disso, não consegui falar por um momento, porque todos começaram a fazer um alvoroço. Ao ouvir aquilo, minhas palavras simplesmente travaram. Ela segurou meu braço e perguntou do que eu estava falando. Eu odiei o fato de ela ainda estar mentindo para mim. Mesmo assim, eu puxei meu braço para longe dela. Na primeira chance que tive de continuar falando, aproveitei. Expliquei que ela havia me traído com um ex de quem sempre reclamou e que a desprezou, bem como disse que isso tinha acontecido poucas semanas antes, quando a data do nosso casamento já estava marcada, tudo porque ela queria ter só mais um momento com ele. Não escondi o quanto aquilo tinha me machucado. Era a minha chance de fazê-la saber o quanto ela tinha me ferido, e não fazia sentido bancar o durão. Se ela realmente tivesse me amado, apesar de ter me traído, eu sabia que teria que sentir algo ao ver a minha dor. Mas, por outro lado, se ela realmente me amasse, não teria conseguido trair com tanta facilidade. Um dos meus padrinhos tinha comentado comigo que eu precisava saber como Darren era, já que ela tinha enviado um convite para ele. Era bem provável que ele aparecesse, talvez até esperando conseguir 10 ou 20 minutos a sós com ela. E foi assim que consegui identificá-lo entre os convidados. Ele tentou ir embora assim que foi apontado. Mas um dos meus tios o bloqueou. Eu não prestei mais atenção no Darren naquele momento. Meu foco estava na Ashley, que já estava chorando. Eu a expus como traidora diante de todo o local do casamento. O dia perfeito que ela tanto esperava não iria mais acontecer. E, sinceramente, achei que era o que ela merecia, porque eu também perdi a felicidade que deveria ter tido. Ela não merecia sair dali com a felicidade intacta. O lugar inteiro virou um caos, então foi difícil ouvir o que ela dizia ao me perguntar por que eu não tinha conversado com ela antes de fazer aquela cena. Eu disse que ela não merecia consideração. Ela fez as coisas do jeito que quis, e agora eu estava fazendo do meu jeito. Eventualmente, uma madrinha veio retirá-la do altar. Não sei para onde a levaram. Pedi desculpas ao padre. Pensei no quanto ele teve que ficar ali presenciando tudo aquilo. Encontrei um lugar para me sentar quando meus padrinhos vieram me apoiar. Tudo tinha sido planejado, mas depois de fazer aquilo, eu me senti destruído. Não havia outro caminho para as coisas acontecerem, mas ainda assim, ver tudo se concretizar doeu. Nunca gostei desse tipo de confusão, mas era inevitável. Fiquei sentado ali por vários minutos. Algumas pessoas vieram me dizer que sentiam muito. Outras simplesmente foram embora em silêncio, e eu não as culpo.
Alguns familiares dela vieram de forma agressiva, perguntando onde estavam as provas. Eu disse que tinha prints e que, mesmo se não tivesse, todos tinham visto a reação dela e do Darren. Enviei as imagens posteriormente só porque estava cansado de discutir e quis agilizar logo tudo. O que mais me irritou foi uma das tias dela tentando defendê-la, dizendo que poderíamos ter conversado e que, mesmo que não desse certo, não era certo eu ter deixado o casamento seguir em frente até o momento do altar, em vez de cancelar tudo. Eu apontei que a sobrinha dela não era vítima, então, se ela não tinha nada de gentil para dizer, não precisava dizer nada. Depois disso, ela foi embora. Eventualmente, voltei para o hotel com meus amigos. Antes de sair, fiz questão de avisar que as pessoas ainda poderiam ir à recepção se quisessem, especialmente porque muita coisa já estava totalmente paga. Eu não iria, porém. Vi um dos meus tios na saída e ele me deu um abraço. Perguntei para onde tinham levado o Darren. Ele disse que o Darren tinha ido embora, mas que tinham demonstrado algum carinho a ele antes disso. Nem quis saber exatamente como foi. Mas confie em mim quando digo que não senti inveja nenhuma deles, muito menos pena do Darren. O fato de ele ter dormido com a minha noiva, sabendo de mim, e ainda assim ter aparecido no casamento foi extremamente ofensivo. Sem contar que mostrou ainda mais o nível da sua falta de caráter. Então eu fiquei satisfeito em saber que ele sofreu alguma consequência relativa às próprias ações. Ainda, os pais da Ashley tentaram falar comigo várias vezes, mas eu sei bem que tipo de pessoas eles são. Por isso, nem me dei ao trabalho de atender às suas ligações. Eu tinha certeza de que iriam ficar do lado dela e me culpar, e eu não estava nem um pouco disposto a gritar com eles. Então eu apenas os ignorei, e espero que isso os tenha irritado ainda mais. Após esse momento, eu só queria descansar depois de todo aquele caos. A Ashley acabou entrando em contato comigo eventualmente, o que não foi surpresa. Ela mandou uma mensagem enorme, expressando arrependimento por ter me traído. Para ser honesto, soava até um pouco sincera, mas isso não importava. Podia ser a coisa mais honesta do mundo, que ainda assim não significaria muito para mim. Significou ainda menos porque ela conseguiu, mesmo assim, dizer que eu não deveria ter lidado com as coisas do jeito que lidei. Ela disse que poderíamos simplesmente ter cancelado o casamento. Ela disse, eu sei que você deve me odiar agora, mas se quiser conversar sobre isso, prometo que estou aqui para você. Depois de ler essa frase, eu a bloqueei. Me irritou o fato de ela ainda tentar bancar a pessoa correta. Ela tentou entrar em contato comigo algumas outras vezes por meio de outras redes sociais, mas cada vez que fazia isso, eu bloqueava essa conta nova dela. Quero encerrar de verdade esse capítulo da minha vida. Estou fazendo o meu melhor para seguir em frente, e ela só tenta atrapalhar isso. Não sei se ela insiste em me procurar porque o arrependimento a afetou em algum nível, ou se ela pensa em tentar novamente comigo, ou ainda se ela quer se reaproximar apenas para poder se vingar de mim. Seja qual for a opção, eu não vou deixar que qualquer delas aconteça. Então é isso, acabou para mim e para meus planos de me casar. Depois de toda essa sequência louca de eventos, digo, ela me trair com o ex, eu cancelar tudo no altar e expor a todos, agora eu estou solteiro de novo, e definitivamente pretendo permanecer assim por um longo e bom tempo. Estou cansado de tanta loucura assim, mas já comecei a me sentir melhor e vou seguir em frente. Comentários sobre o relato. Para ela, o Op nem era uma pessoa de verdade. Era apenas um substituto até ela se sentir entediada o suficiente para correr atrás do vagabundo que nunca saiu de sua cabeça doentia. Ela nunca parou de ser obcecada por ele. Então ela não merece um pingo de simpatia. Sua vingança foi justificada, embora o tipo de atitude que você tomou possa acabar manchando a reputação da vítima da traição também. Depois, ela ainda tentou bancar a pessoa correta, ou talvez como o Op bem disse, talvez ela estivesse armando uma futura vingança contra ele. Então ele agiu bem não dando a ela qualquer satisfação ou abertura para algum tipo de reaproximação. Ela não merece nenhuma consideração. E fico feliz que ela recebeu exatamente o que plantou: exposição, humilhação e a percepção de que perdeu tudo por causa de uma última aventura. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.